Olá, vamos falar sobre pontualidade, organização e o famoso planejamento. Sabemos que quando recebemos, precisamos planejar detalhadamente para receber bem. Então, quando convidamos alguém, nós estamos fazendo um convite sincero. É um prazer estar com aquelas pessoas. Porém, os nossos convidados deverão lembrar que os horários são britânicos. Não podemos esquecer que quando recebemos e preparamos algo, a gente se planeja e quer estar seguindo aquele horário. E se houver muitos atrasos, há uma falta de, vamos dizer assim, desorganiza aquele momento que nós estávamos planejando. Porém, existem regras para atraso. Aqui no nosso país, nós somos mais tolerantes. Então, a gente tem até uma tolerância de 15 minutos, mas atente também para antecedência. Não se antecipa muito, porque se você chega muito cedo, você também vai atrapalhar a tramitação, a organização. Para isso, a gente tem que chegar no horário. E se chegar um pouco antes, vocês aguardem um pouquinho, vejam a decoração externa e depois avise que está aguardando e logo em seguida serão muito bem recebidos. Mesa de Natal, como organizar? E eu pensei no seguinte, eu vou exemplificar com 2 tipos de decoração de mesa. Veja que eu não fiz uma mesa completa com vários lugares, eu fiz só 2. Esse primeiro seria uma mesa mais simples, onde nós estaríamos naquele dia seguinte do Natal. E esse aqui seria para a noite de Natal. Então eu coloquei uma temática do nosso quebra-nozes, coloquei um presentinho aqui, porque às vezes você tem um aniversariante no dia de Natal, não é? E eu montei uma mesa com os tons que remete o período natalino, vermelho, dourado, nude, e coloquei taças com cores diferentes. Poderia ser as transparentes, que mostram mais a bebida, mas como se trata de um momento temático Natal, eu coloquei a água, uma verde, para o nosso vinho tinto eu coloquei uma vermelha e o espumante eu coloquei uma verde. Veja que nesta mesa eu coloquei um trilho de mesa, coloquei um jogo americano, os portas-guardanapos com o mesmo tema do nosso quebra-nozes, coloquei um suplá vermelho, marcando o lugar do aniversariante, os talheres que serão utilizados de acordo com as bebidas que vamos servir. Usei o talher de peixe, que vamos fazer 3 tipos de serviço, peixe, uma entrada e também uma carne vermelha. Lembrando que eu vou servir um consumê e isso é uma louça própria para o consumê. É como se fosse uma xícara com 2 asas e nós utilizamos colher para nos servir. Então, essa mesa, eu fiz uma mesa bem elegante com 2 guardanapos, um branco e um vermelho, porque a aniversariante é uma mulher. Então, é de bom tom você colocar 2 guardanapos. Isso porque, na verdade, a pessoa fica mais à vontade para utilizá-lo e não manchar o branco. E esses são aqueles guardanapos tradicionais, maiores, de 50 centímetros. E também pensei no nosso menu, porque é importante você já apresentar o que será servido. Então, você já deixa disponibilizado ao lado e sempre do lado esquerdo. Então, para dar uma noção correta de como arrumar a mesa, saiba que o guardanapo fica sempre à esquerda, o menu também, ele poderia estar aqui na frente, o nosso pratinho de pão com a nossa pazinha, o presentinho, aqui marcando o lugar, a nossa água, e alguns detalhes para ilustrar e dar um ar mais tropical. Então eu escolhi romãs,
a folha natural da romã, uvas. E aqui embaixo eu coloquei alguns detalhes sobre o Natal. Não é necessário você gastar muito, eu acho que a gente tem que pensar nas necessidades. O que eu vou servir, o que eu preciso, quantas pessoas, e esse planejamento é indispensável. Agora eu vou para a outra opção. Essa segunda opção seria para o dia seguinte. Aquele dia do almoço, que seria o enterro dos ossos. Aqui no nosso país a gente usa esse termo. Então veja que eu tenho uma mesa mais simples, mais casual, sem muitas informações, onde eu tenho uma faca que fica sempre do seu lado direito, o garfo, o nosso guardanapo, uma colher para a sobremesa, apenas 2 copos, um para a água ou suco e o espumante para um brinde, porque eu acho que o brinde é sempre importante. Então veja, aqui nós temos um prato para a entrada e para o prato principal. Mas eu vou falar sobre um detalhe importante. Nós que temos descendências europeias, de muitas, etnias, sem querer a gente arruma aquela mesa com muitas opções, são pratos diversos, várias sobremesas. Então, acho que exageramos um pouco. E eu agora aprendi que não vale a pena, porque as sobras são muitas e às vezes estragam, então não vale a pena. Então, no dia seguinte, eu tenho sempre um prato já bem conservado, sem maiores problemas, mas sem muito exagero, porque senão a gente termina passando mal. Então, já comemos muito naquela noite e no dia seguinte ainda há uma questão de bom senso aí. As mulheres que não querem engordar, pensem um pouco, porque os docinhos, as guloseimas não vão ficar ali. A gente termina recebendo uns quilinhos a mais. Porém, a etiqueta ela foi criada para facilitar a nossa vida. Então, uma mesa posta é uma forma de amor. E principalmente nessa época, que é o momento de renovação, nascimento de Jesus, e a família se reúne e vamos pensar que é o momento de confraternizar, sem maiores problemas. Dando continuidade às nossas dicas, quero que vocês saibam que o nosso copeiro, quando serve um líquido, ele vem sempre à direita. E agradecemos sempre. Obrigada. Um detalhe mais importante, sabe o que é? É que na hora da refeição, a gente tem que saber que a anfitriã, ela diz, vamos nos servir, vamos dar início ao nosso banquete, à nossa refeição, e aí todos se aproximam. Parem de conversar, estamos animados, mas vamos dar início. E também vamos pensar no seguinte, você tem intolerância e aí você viu um prato que você não vai poder degustar, mas não se acanhe com isso. Chegue com toda a delicadeza próximo da nossa anfitriã ou até mesmo do buffet que foi organizado e pergunte, você teria mais alguma opção? Porque atualmente eu estou em tratamento e não posso comer certos alimentos. Não diga que não gosta da comida, que não vai degustar aquilo. Procure ser delicada, porque para tudo tem uma solução. Mas o mais importante é que no momento de confraternização, o nosso astral tem que estar assim maravilhoso, para que nada venha atrapalhar e confraternizar mesmo com carinho e alegria. Se tratando de confraternização, é interessante você pensar também, será que eu posso levar alguma coisa? É interessante eu levar um prato, uma sobremesa? Eu acho que é de bom tom. Você deve participar, anfitriã, dizendo que gostaria de levar alguma coisa e ela vai ficar muito satisfeita, ela vai agradecer, porque eu acho isso importante. A gente também ser delicada e lembrar de levar alguma coisa. Outro detalhe é que na hora da despedida, a gente tem que se despedir sempre da anfitriã, dos mais próximos e não sair a francesa, porque sair a francesa é uma forma indelicada. Falamos com os donos da casa e com os mais próximos e nos retiramos. Caso você não fale com todas as pessoas,
Numa outra ocasião, você fala: olha, eu saí e vi que você estava tão ocupada, não quis incomodá-la, mas foi um prazer ter encontrado você lá. Até o próximo encontro. Quero aproveitar e dizer o seguinte, que nessa data a gente tem que pensar em tudo positivo. Curta bastante, se distraia, mesmo que você fique com poucas pessoas ao seu lado, o importante é você agradecer, estando com saúde e aproveitar aquele momento com satisfação e alegria.